Olá pessoal, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos aí ao Despertar Consciente de hoje. Estamos de volta com a sequência dos nossos encontros às terças e quinta. Então quem caiu de paraquedas aqui é a primeira participação no Despertar Consciente. Toda terça e quinta eu estou aqui ao vivo no Instagram, trazendo conteúdos para vocês. Sempre separo alguns temas aqui que têm relevância no caminhar, né, do dia a dia de cada um de vocês e que tem paralelo com o meu trabalho também com o HQI. Então essa aqui é a proposta do nosso bate-papo toda terça e quinta. Então são conteúdos diretos e objetivos dentro de algum tema que eu busco trazer para que facilite a sua jornada, a sua caminhada individual. E o tema de hoje é a autorresponsabilidade, que é um tema muito importante também no dia a dia de cada um de nós. Eu acredito que muitos até já entenderam de forma racional a importância da autorresponsabilidade e até tentam praticar isso no dia a dia. E a proposta minha aqui é trazer para vocês quais são os aspectos inconscientes que impedem de vocês praticarem, né, a autorresponsabilidade, ou seja, a responsabilidade consciente. Então muitos até entendem, mas existe sim uma real dificuldade prática de colocar isso no dia a dia. E a proposta é justamente essa, trazer consciência. Por isso, né, o despertar consciente, entender quais são os sentimentos por trás da autorresponsabilidade, o que impede a pessoa de desenvolver essa autorresponsabilidade, quais são as consequências principais que é muito comum acontecer para quem entra nesse tema com um desequilíbrio. Então essa é a proposta do nosso encontro de hoje. Tá? Antes de começar, só um recadinho básico. Hoje eu vou dar início à nova turma do curso de HQI, então se você deixou para a última hora, ainda dá tempo de você fazer sua inscrição. Tá? As aulas vão ser às terças-feiras, às 19 horas, hoje é a primeira aula, então se você quiser participar, ainda dá tempo, ok? Se estiver vendo a gravação depois que a turma já iniciou, então fica aí para uma próxima oportunidade, acompanhe as minhas postagens aí para ver quando que vai ter a próxima turma do curso de HQI, ok? Então, vamos lá, vamos dar sequência aí ao nosso tema, autorresponsabilidade, tá? Então, por que é difícil a pessoa praticar uma autorresponsabilidade? O que é uma autorresponsabilidade, tá? Bom, o primeiro ponto as pessoas muitas das vezes, elas, até uma frase que eu gosto muito de utilizar nos meus encontros, né? Toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Quem já me acompanha já conhece essa frase que eu busco trazer com frequência aqui. E ela se aplica também ao tema da autorresponsabilidade. Por quê? A pessoa, quando ela entra nos extremos, ela cai em dilemas, também com o tema da autorresponsabilidade, é onde ela tende a vivenciar desequilíbrios práticos na vida real, tá? Então vamos lá, como é que esse desequilíbrio se dá? A autorresponsabilidade, ela tem dois sentimentos principais aqui que coloca ela nesse dilema. Claro que a individualidade de cada um, as escolhas que cada um fez ao longo da vida, pode ser uma vírgula na sua história, do seu passado, na sua experiência de vida, que pode ter conduzido para uma outra realidade. Então também um outro ponto que eu gosto sempre de deixar fixado aqui não se apegue aos exemplos que eu trago aqui para ilustrar, pois pode ser uma vírgula na sua história que pode ter mudado o rumo. Tá? Eu busco trazer exemplos e reflexões que são mitos mais comuns no dia a dia das pessoas. Tá? Então, os exemplos que eu trago aqui para ilustrar não necessariamente é uma verdade absoluta. Tá? Então, você reflita nas colocações e reflexões que eu venho trazendo para ver até onde esbarra na sua história e que possa servir de contribuição. Tá? Então, isso é um ponto importante, porque senão a pessoa se apega em algo que falei e talvez este exemplo não seja o seu caso, não seja a sua situação. Tá? Então é importante separar tudo isso. Eu gosto sempre de deixar fixado aqui para que você faça também uma autoanálise com muita responsabilidade também, ok? Bom, então vamos lá. Os sentimentos principais, como eu disse, existem vários e a individualidade de cada um pode mudar esse raciocínio, mas os principais é o que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Vocês podem começar a fazer uma autorreflexão a partir daqui, principalmente para quem estiver começando, tá? Então, a autorresponsabilidade no dilema, os dois sentimentos principais que eu percebo onde gera um desequilíbrio e uma dificuldade em praticar uma responsabilidade consciente é o quê? Culpa e injustiças, tá? As culpas e as injustiças, elas fazem a pessoa se perder nas extremidades dos eventos no qual vivenciou e uma dificuldade
em trazer uma responsabilidade consciente. Por quê? Nós, seres humanos, somos 100% responsável da nossa realidade no qual vivenciamos. Tá? Nós fazemos escolhas conscientes e inconscientes que vão ditando os próximos eventos no qual nós vamos vivenciando a nossa linha, a nossa ramificação do nosso destino, da nossa história. Tá? Agora, quando o ser humano começa a se perder emocionalmente e esses sentimentos começam a influenciar nessas extremidades, é onde ela se perde na consciência consciente. Então ela passa a desenvolver um movimento de estar perdida dentro de um comportamento, de uma situação. E a culpa e a injustiça, eu sempre trago que a culpa e a injustiça são lados opostos da mesma moeda. Por quê? Quando nós estamos falando em injustiça, a injustiça ela faz com que a pessoa terceirize a responsabilidade. Então acontece um evento, a pessoa movida pela injustiça, ela vai terceirizar. E a partir do momento que ela terceirizou a responsabilidade de um evento, ela vai cair ou no modo vingativo, ou numa espera enquanto o outro se retrate, ou corrija a situação, ou busque uma solução. Então, a partir do momento que ela está esperando do outro, já começou a complicar, né? Porque como nós somos responsáveis pela nossa realidade, e se nós estamos esperando ou terceirizando uma responsabilidade, então é aonde que estamos mais limitados, já não depende mais da própria pessoa, já depende de um terceiro. Então o resultado ali por si só já está comprometido. Então a injustiça, ela traz o movimento de terceirizar. Já a culpa, ela está até mais próximo da solução, mas ela é um problema. Por quê? Porque ela é diferente de responsabilidade. Muitas pessoas confundem culpa com responsabilidade. Então anotem bem isso para vocês fixarem e separarem esses dois conceitos na sua vida prática no dia a dia. Separe culpa de responsabilidade. Tá? Por quê? A culpa ela vem com uma conotação de peso e de sofrimento. E quando a pessoa fica com uma culpa, ela pode estar acumulando dívidas emocionais. Tá? Quando é uma responsabilidade consciente, ela está trazendo a sua racionalidade para analisar uma situação e implementar uma ação racional perante a responsabilidade que a cabe. Agora, quando é uma culpa, ela pode até se retratar, pode corrigir, pode fazer o que for, que ela não vai conseguir, vai ficar aquela sensação de uma dívida eterna. Vou trazer um exemplo prático. Vamos supor que a pessoa foi na casa de alguém e quebrou um copo. Este é um evento. A responsabilidade por ter quebrado este copo é dela. Independente se estava certa, se estava errada, se estava distraída, se foi um acidente, mas a responsabilidade foi ela, porque o copo se quebrou a partir de uma ação dela. Tá? Então aqui nós temos um evento, o copo quebrou. Quando cai no dilema, nasceu um problema. Vamos supor que neste exemplo, tá, a pessoa vai ramificar pela extremidade da injustiça. Então a injustiça vai impedir com que ela faça algo que seja coerente com aquele momento. Então, mas é injustiça, alguém largou esse copo aqui no meio do caminho, esse copo também não deveria estar aqui, a pessoa não me avisou que esse copo era frágil, então ela está racionalizando para justificar uma injustiça que é um sentimento armazenado ali no conteúdo emocional dela, e essa injustiça vai fazer com que ela obrigue ou que xingue, vai ter algum desdobramento movido por essa injustiça, e o evento continua acontecendo, a situação continua com as suas consequências. Tá? Então esse é onde a pessoa terceirizou a injustiça. Agora vamos trazer a outra extremidade. Quando ela se culpa, é o outro lado da moeda. Então vamos supor que agora essa pessoa está culpada por ter quebrado o copo. Ela vai ficar com vergonha, talvez ela vai deixar de visitar essa pessoa porque ela está com vergonha, porque a última vez que ela foi lá ela quebrou esse copo. Ou ela vai ter uma dificuldade em dizer não para essa pessoa, porque agora ela tem uma dívida emocional, porque ela se sentiu culpada. Vamos supor que a pessoa pede ela um favor. Ô fulano, você poderia me dar uma carona? Talvez essa carona nesse dia para essa pessoa seria algo complicado, talvez ela já teria um compromisso, ia gerar um transtorno para ela. Mas aí o inconsciente dela fala, como é que você vai falar não para ela? Você quebrou o copo dela. E aí ela, por uma culpa, ela não consegue dizer não. E quando é uma dívida financeira, você pagou, né, a contabilidade fecha. Agora, quando é uma dívida emocional, você pode pagar ela com emoções, com sentimento ou com dinheiro que continua.
Essa pessoa, por exemplo, pode ter dado 50 caronas para essa pessoa porque ela tem culpa por ter quebrado esse copo. Se ela for colocar quanto ela gastou de gasolina para poder dar essas caronas, já estava pago o copo. Mas como a culpa ela é emocional e a gasolina é um valor financeiro, a pessoa continua se sentindo em débito por causa da culpa. Então percebe como que a culpa coloca a pessoa dentro de um movimento onde vai pegar a responsabilidade que não é dela, vai ter dificuldade em dizer não, vai ter um desgaste emocional, vai ter uma necessidade de busca de compensação, talvez pela vergonha deixar de visitar a pessoa, talvez a pessoa não está nem aí com isso. Então, ou seja, a culpa vai levar para uma outra extremidade. Tá? O Júlio está perguntando aqui, nos dilemas criados, nos dilemas criados, nenhum dos dois polos é positivo? Pode ser também, tá? Aqui eu trouxe a polaridade, que eu tenho um estudo que eu desenvolvo em paralelo, entendendo como que o nosso inconsciente ele opera em camadas. Tá? Então, quem acompanha meu trabalho, principalmente sobre as sombras psicológicas, onde eu busco entender quais são os aspectos reprimidos inconscientes, e os estudos sobre as sombras trazem uma clareza muito grande sobre isso. Inclusive, fica de convite para vocês assistirem aí os meus conteúdos sobre as sombras. Inclusive, o Despertar Consciente de quinta-feira vai ser sobre sombras. Tá? Então, quem quiser se aprofundar no assunto, fica a dica. E nessa pesquisa eu fui percebendo que, além de ter uma repressão das personalidades, que é o trabalho das sombras, a sombra é muito mais profundo e mais complexo que isso, mas eu busco sempre trazer numa linguagem arroz com feijão, e resumindo, seria uma repressão das personalidades. E na minha experiência como terapeuta ficou muito claro observar um padrão, na verdade padrões muito comuns dos meus alunos e clientes que eu tenho a oportunidade de acompanhar, e também na minha história individual também, que eu faço uma autoanálise constante, fui percebendo que padrões comuns vão se repetindo, e esses padrões são de repressões das emoções. Uma coisa é uma personalidade reprimindo uma outra personalidade, uma coisa é uma personalidade reprimindo um sentimento, que até aqui não é novidade, é conteúdo dentro das sombras psicológicas. A novidade que eu fui encontrando, que eu achei muito interessante, é um sentimento reprimindo o outro sentimento. E esses sentimentos reprimindo outros sentimentos foi gerando padrões inconscientes. E ao montar essas peças do quebra-cabeça, fui encontrando alguns sentimentos que vão andando em pares, que são extremidades de um mesmo dilema que aparecem dentro de mesmo conflitos. Por isso que vão nascendo dilemas, e quando o inconsciente fica tentando processar as extremidades, a pessoa fica presa num condicionamento automatizado e repetitivo. Então, entender esses sentimentos que andam em pares e quais são as extremidades deles é importante. Então, aqui, dentro do tema de autorreconhecimento, o principal que se aparece é a dualidade de culpa e de injustiça. Agora, como o Júlio trouxe aqui uma pergunta interessante sobre o prazer também. Tá? E o prazer, na pesquisa, ele apresenta como uma dualidade do medo. Tá? Então já fica de dica aqui para quem está assistindo. Então o prazer seria uma dualidade do medo. Então uma mesma situação, como eu trouxe o exemplo do copo, ao mesmo tempo que ela nasce um dilema entre culpa e injustiça, aonde tem uma culpa tem uma injustiça, e onde tem uma injustiça tem uma culpa, o prazer ele anda pareado com o medo. Aonde tem medo tem um prazer na extremidade. Eu posso depois trazer, como é um assunto um pouco mais complexo, posso trazer aqui depois se vocês quiserem, tá? Trazer um conteúdo especificamente sobre isso. Tá? Já está até na pauta aqui uma maratona em breve, aí, trabalhando e compreendendo as emoções, eu vou explorar isso com mais profundidade. Tá? Então, quem gosta desse tema aí pode acompanhar as minhas postagens, que em breve também vai ter mais conteúdo sobre. Então o prazer, Júlio, ele é possível sim. Vou trazer até o próprio prazer dentro da questão do autorreconhecimento. Essa pessoa que está buscando compensar a culpa de ter quebrado um copo, cada vez que ela faz algo para compensar isso, vou trazer o próprio exemplo aqui da carona, toda vez que ela deu a carona, por mais cansativo que seja, por mais desgastante que possa ser para essa pessoa, ela vai ter uma sensação prazerosa de estar suprindo essa lacuna emocional não preenchida, essa necessidade de compensar a culpa por ter quebrado esse copo. E esse prazer ele não vai ser a causa da falta de autorresponsabilidade dela, mas esse prazer pode alimentar um condicionamento de dificuldade em dizer não, porque cada vez que ela busca a aprovação de alguém
fazendo algo para compensar essa culpa, o sentimento que vem é de prazer. E esse prazer também alimenta tanto quanto. Então é como se os sentimentos fossem a energia que nos movesse. Tá? Então nós temos uma energia que nos move que vem da fonte, que é a nossa intuição, a nossa conexão com essa totalidade. Só que, como o ser humano foi desenvolvendo um péssimo hábito de ficar viciado emocionalmente, essas emoções vêm como se fosse uma espécie de energia não limpa, né, que também serve para poder dar um certo impulsionamento, né, para mover e gerar ações, só que são ações automatizadas e condicionadas. Então esse prazer pode alimentar um condicionamento de buscar a aprovação de alguém para compensar uma culpa lá atrás. E enquanto isso tudo está acontecendo, olha que jogo bagunçado que começa a virar. Então uma pessoa está presa com comportamentos e condicionamentos buscando a aprovação de alguém, influenciada pela culpa, que gera necessidade de compensar, que gera prazer por ter compensado. Olha a dualidade de prazer e medo, já dá até para ilustrar aqui. Então começa, quebrou o copo, dualidade, culpa e injustiça. A injustiça por ter sido sem querer, por alguém ter deixado no meio do caminho, mas a culpa por ter sido desastrada, por ter quebrado, por ter gerado prejuízo. Dilema, nasce um movimento de buscar compensações. Quando ela compensa, vem o prazer. Quando ela não compensa, tem o medo de ser rejeitada, o medo de ser desaprovada, o medo da pessoa ficar chateada, o medo da pessoa não pedir mais ela favor, o medo de não ser útil. Olha a dualidade de prazer e medo. Prazer quando faz, o medo de uma possível consequência quando não dá certo. Mais dilemas. Isso tudo vai gerando o quê? Consequências que, por sua vez, vão gerando mais sentimentos e vai virando um ciclo vicioso. Então essa pessoa pode começar a desenvolver um condicionamento de dificuldade em dizer não, pegar a responsabilidade que não é dela, alimentada e fundamentada por todos estes sentimentos, que depois pode virar doenças, somatizações, consequência, problema financeiro, porque de 50 caronas teve que pagar gasolina para isso, esse dinheiro talvez era para ser usado em outra coisa, já começa a gerar um problema financeiro, talvez o companheiro dessa pessoa está achando ruim porque ela está passando mais tempo buscando a aprovação dessa outra pessoa, e aí já começa a ter um problema no relacionamento também. Olha como que um problema de um copo, eu trouxe aqui um exemplo só para ilustrar como a situação fácil para ser ilustrada, mas aqui que acredito que quem está acompanhando aqui vai só juntando as pecinhas do quebra-cabeça e só substituindo essa narrativa. Tá? Aqui eu trouxe o exemplo de um copo quebrado, mas qual foi o seu copo quebrado na sua vida? Tá? Será que foi a separação de seus pais lá na infância? Será que foi a carreira que você escolheu que não era o que seu pai e sua mãe esperavam de você? Será que foi o relacionamento conturbado que você entrou, alimentou ou saiu dele? Será que foi um carro que você bateu? Será que foi uma empresa que faliu? Será que foi uma prova que você não passou? Então todos esses ocorridos podem entrar numa situação aqui como o copo que eu ilustrei. Aonde que nasceram esses dilemas? Até onde era a responsabilidade sua e até onde não era? Até onde era um simples desejo? Ou até onde fez e sabotou justamente porque não era uma real vontade, um real desejo que você tinha? Tudo isso vai ficando reprimido, vai virando uma sombra e a responsabilidade consciente vai ficando esquecida. E a pessoa vai contando historinhas racionais para si mesma para justificar a culpa, a injustiça, a rejeição, e ela esquece de fazer o que cabe a ela, aonde é a responsabilidade consciente dela, a autorresponsabilidade. Então, por isso que muitas linhas de raciocínio trazem a importância da pessoa fazer uma escolha consciente, fazer uma escolha diferente, pôr limite em alguém, praticar uma autorresponsabilidade, pôr limite em alguém, mas por que muitos não conseguem colocar isso em prática? Porque vai esbarrar nas questões emocionais. E as questões emocionais, se a pessoa não conseguir trabalhar tudo isso, ela até pode conseguir, mas quando ela é movida por uma dor maior. Mas se esse não for o caso da pessoa, ela volta para o condicionamento e fica perdido. Então, por isso que esse conteúdo é importante para você trazer consciência para saber o que está por trás daquilo que você já entendeu que precisa ser feito. Muitas pessoas já entenderam, falam assim, puxa, eu estou pegando responsabilidade que não é minha, mas na hora de ser exigida eu não consigo dizer não. Quando a dor da consequência disso é maior, ela até consegue fazer. Mas quando não é, ela continua presa, porque ela desconhece a causa real que está por trás disso. E essa causa real, na maioria das vezes, são influenciadas por sentimentos. Sentimentos que andam em pares, sentimentos que andam reprimidos e que são justificados pela parte racional. E é por isso que fica difícil.
tá? Agora, quando você toma consciência, aí já começa a ficar mais fácil. E por isso que, como é que eu resolvo tudo isso, Henrique? Autoconhecimento é uma ferramenta. O fato de você estar aqui e absorver esse conteúdo, eu tenho certeza que da próxima vez você já vai mais reflexível para as suas ações, você já vai sair daqui pensativo, entendendo até onde é a responsabilidade do outro, até onde a responsabilidade é sua, tá? Separar a responsabilidade de culpa e de injustiça, separar os sentimentos que alimentam estes condicionamentos, já começa a ficar mais fácil, tá? E se esse sentimento estiver doendo muito, a outra opção que tem é terapia. Terapia, por muitas das vezes, foi utilizado como algo de, é só doido que precisa de terapia. Não, terapia é uma ferramenta prática que permite você trabalhar internamente e separar emoção de razão e de ação. Porque as pessoas misturam tudo isso, deixam de agir para ficar sofrendo emocionalmente, ou estão agindo influenciada pela emoção, ou age sem motivo, sem propósito, sem porquê, sem intensidade da sua intuição ou do seu desejo, simplesmente movida por culpa, por medo, por rejeição. Aí entra a razão justificando o que fez, o que deixou de fazer, que por sua vez aciona sentimentos e vai virando uma bagunça. E a pessoa, por isso que a maioria das pessoas tem a sensação de estarem perdidas e realmente internamente acabam ficando. E o fato de estar perdida não quer dizer que ela não quer nada, que ela é preguiçosa, que ela é isso, que é aquilo. Simplesmente porque ela não compreende o processo no qual ela está passando. E a consequência prática é se sentir perdida. Então, para resolver essa sensação de estar perdida é o quê? Se encontrar, se achar. Para se encontrar e se achar, primeiro a pessoa tem que se localizar dentro de uma situação, entender todo o contexto e aprender sobre autoconhecimento. É importante por causa disso. E não precisa de você ser um terapeuta, ser um especialista nisso. Essa simples live aqui de 20, 30 minutos, eu acredito que possa ter trazido material que vai poder contribuir no seu caminhar, no seu dia a dia e trazer consciência, se questionar, não mais agir por impulso ou simplesmente influenciada por estímulos internos. Se questione. Por quê? Tem uma culpa me influenciando nessa ação ou na falta dela? Tenho medo de algo? Eu tenho prazer que está alimentando esse condicionamento? Então tudo são formas de você compreender. E quando estiver pesado, tem recursos para isso hoje, né? E terapia é uma delas. Tá? Inclusive, quem estiver precisando de ajuda, estou aqui toda terça e quinta aqui batendo um papo com vocês. Fica o convite, vem aqui tirar suas dúvidas, suas perguntas, né? Fazer suas perguntas, que vai ser um prazer estar orientando vocês aqui. Tem opção de atendimento individual, tem opção do curso onde você aprende a montar uma autoterapia completa, né? Tem muito conteúdo já gravado, tudo isso vai alimentando e trazendo que autoconhecimento para que você consiga colocar em prática, para que esse conhecimento não fica sendo apenas um conhecimento racional, que você traga isso para o seu dia a dia também. Essa é a proposta do Despertar Consciente, ok? Bom, então, recado dado, tá? Conto com a interação de vocês. Se vocês gostaram, lá, deixa aquele joia, aquele coraçãozinho, deixa seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão de tema também. Vou buscar trazer alguns conteúdos também nas minhas postagens no decorrer da semana que tem relação com o tema que foi abordado. Então, se você gostou, quer alimentar de outros conteúdos que possam ajudar a compreender esses assuntos, então acompanhe aí meus stories, as minhas postagens no Instagram, que eu sempre vou trazendo conteúdos para poder complementar também o assunto desenvolvido, beleza? E se tiver dúvida, tá? Deixa no comentário também, talvez a sua sugestão vire o título do próximo Despertar Consciente também, ok? Então, gratidão aí você que chegou até aqui. Se essa mensagem for relevante, compartilha ela com alguém também que talvez possa fazer diferença para outra pessoa e juntos a gente vai construindo, montando as pecinhas do quebra-cabeça, vamos ajudando e nos ajudando e se ajudando e fazer parte aí de um mundo cada vez melhor, tá? Então, gratidão a você que chegou até aqui assistindo esse vídeo, tá? Fica o convite para verificar os próximos também Despertar Consciente, ok? Vai ser um prazer estar com vocês aqui também, tá? O Júlio deixou aqui um tema também como sugestão, gratidão, tá anotado aqui, Júlio, tá? Vou trazer aqui para ser abordado também, né? É um tema importante aqui para a gente poder trazer, tá? Só não vou ler o tema aqui porque eu não sei, porque o algoritmo, dependendo das palavras utilizadas, tá? Costuma o algoritmo derrubar. Então só não vou falar aqui porque eu não sei como é que tá o algoritmo para poder pegar o tema, ok? Mas está anotado aqui, vou fazer, tá? E qualquer coisa a gente pode até explorar esse assunto aqui em
uma aula no Google Meet também. Então, ó, eu estou aqui aberto a todas as sugestões de vocês, o que eu puder trazer de material, conteúdo para vocês, vai ser um prazer muito grande, beleza? Pessoal, ó, beijo para vocês, gratidão aí pelo carinho, pela participação. Até o próximo Despertar Consciente.